deixarmos de lado todas as nossas preocupações e colocarmos nosso pensamento naquele que é o dono dessa casa, que é o nosso Senhor. Vamos estar realmente alegres, porque estamos na casa do Senhor. E vamos estar bem animados, porque estamos aqui em comunhão para adorá-lo. Quando um irmão chega perto do outro e fala com o outro e se cumprimenta, ele diz: muito bem-vindo à casa do nosso Pai. Então, é um momento de muita alegria para todos nós. E tendo passado esse momento, de dar as boas-vindas a todo mundo, inclusive aos nossos visitantes, depois a gente vai ter um tempo para a gente falar mais a fundo com os nossos visitantes, mas por enquanto eu queria lembrar à igreja o nosso tema e nossa divisa. Nosso tema anual, ele fala sobre uma coisa extremamente importante, que é o quê? Para reconstruir, eu vou recomeçar. Recomeçar os nossos sonhos, nossas metas, nossas vontades diante de Deus, nossos projetos diante de Deus, e para isso a gente vai ter que reconstruir a nossa vida, para recomeçar o nosso ânimo, para recomeçar um ano novo, para recomeçar o nosso estar bem com Deus, precisamos agir dessa forma. Então vamos falar juntos? Para reconstruir, eu vou recomeçar. E nosso pacto com Deus está exatamente baseado no livro de Neemias. Vamos falar nossa divisa? O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os teus servos, começaremos a reconstruir. Neemias 2:20a. Mais uma vez lembrando que para mantermos esse propósito de reconstruir, de recomeçar, nós temos que começar acreditando que o nosso Deus dos céus é que fará que sejamos bem-sucedidos. Nossa fé está bem firmada em nosso Senhor. E continuando nesse momento de alegria, vamos lembrar a todos os nossos aniversariantes dessa quinzena. Aqueles que ainda não falaram com eles, aqueles que ainda vão falar, vamos lembrar que nós tivemos no dia 6/2 a nossa irmã Valdireli, no dia 6/2 também a irmã Selma Pina, agora no dia 9, hoje, nossa irmã Neia, no dia 10 a irmã Katia Luna, que amanhã, da manhã também tem a irmã Jusceia, e no dia 16, próximo domingo, a irmã Sandra Machado. Aí encontrou com esse irmão, lembre de dar os parabéns. Não deixe passar essa oportunidade. E agora vamos ver as nossas programações da semana. Som. Não é esse vídeo, não. Não é esse, não, é outro. Davi? Esse está desatualizado. Não. Acredita. Ao vivo é sempre assim, A gente está fazendo algumas coisas novas, vamos aguardar um bocadinho. Não. Davi? É exatamente aquele que eu tirei passado no pendrive. A gente perde uns minutinhos, mas a gente ganha. Enquanto isso, vamos lembrar do que não está ali. No dia 22 desse mês, nós temos algo muito importante que nós precisamos estar aqui na igreja e convidar o bairro todo para vir junto com a gente, não é isso? O que acontece no dia 22
deste mês, às 10 horas da manhã. Quem se lembra? Agora ele soltou. Vamos lá, vamos ouvir. Florestal, temos nosso culto evangelístico. Davi, não deixe de participar. coloca do início, por favor. Fique agora atento às nossas programações. Nesta próxima terça-feira, às 8 horas da manhã, venha participar conosco do culto de oração e intercessão. Terça-feira às 19 horas, aqui na igreja, reunião do Conselho Administrativo com a diretoria e representantes de todas as organizações, departamentos e ministérios. Também às 19 horas e 30 minutos, no ponto de pregação próximo ao Batalhão Florestal, temos nosso culto evangelístico. Não deixe de participar. Quarta-feira, às 19 horas e 30 minutos, aqui na igreja temos nosso culto de estudo bíblico. Sexta-feira, às 19 horas e 30 minutos, venha participar conosco de nosso culto dedicado à oração e intercessão pela nossa igreja e pelos necessitados. Próximo sábado, a partir das 9 horas da manhã, estará aberto ao público o nosso bazar missionário. Convide seus amigos e vizinhos para essa ótima oportunidade. Preços beneficentes. Também às 9 horas da manhã deste sábado, teremos a reunião dos embaixadores do Rei. Isso mesmo, novo horário. Momentos de estudo, confraternização e prática esportiva para meninos e rapazes dos 8 aos 17 anos. Às 17 horas, nas ruas em torno ao nosso ponto de pregação, próximo ao Batalhão Florestal, estaremos realizando uma ação de evangelização, com entrega de folhetos e mensagens e proclamação da Palavra de Deus. Neste sábado. Atenção, juventude! Neste próximo sábado, a partir das 18 horas, estará acontecendo em nosso salão de festas a Noite do Hambúrguer, um delicioso momento de confraternização. Mas atenção! Este evento será exclusivo para a juventude da igreja e seus convidados. Próximo domingo pela manhã, às 7 horas, teremos o nosso culto de oração matutino. Às 8 horas e 30 minutos, nosso culto de estudo da Palavra de Deus. Às 9 horas e 30 minutos, é a vez da nossa escola bíblica dominical, não perca. E às 10 horas e 30 minutos, teremos nossa assembleia regular de membros da igreja para a leitura dos relatórios e tratarmos de novas deliberações. Próximo domingo à noite. Reunião das organizações às 18 horas. E às 19 horas estaremos em culto celebrando ao Senhor. Traga seus amigos para ouvir também a Palavra de Deus. E além desses anúncios, como eu estava falando, no próximo dia 22, nós temos a celebração do casamento do nosso irmão Ivani e da nossa irmã Cíntia. O Ivani está aí, a Cíntia hoje, agora à noite, eu acho que não conseguiu vir, mas por favor, Ivani, está fugida lá atrás, né? Tá bom, mas depois ela aparece aí. O Ivani, para quem ainda, duvido que não conheça, mas quem ainda não conhece, é esse distinto rapaz ali, que está bem feliz com essa história do casamento, que será no dia 22, às 9 horas. Vamos convidar os nossos amigos e vamos já parabenizá-lo por isso. Continuando com o nosso culto, nós vamos convidar agora o grupo de louvor para cantar o nosso primeiro cântico desta noite. Som. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos amigos que nos visitam também. Eu convido todos a se colocarem de pé. Nós vamos estar iniciando esse momento de louvor e adoração com um cântico que convida a igreja para louvar ao Senhor.
Eu gostaria de deixar com os irmãos alguns versículos que se encontram primeiramente lá em Isaías 6, capítulo 3, que diz assim: proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia de sua glória. Próximo, Apocalipse 5, versículo 13, que diz: depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Nós também vamos ler Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 9, que vai dizer assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo na terra. E o capítulo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por último, nós vamos ler Efésios 5,19. Capítulo 5, versículo 19, que diz: falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Todos esses versículos que nós passamos, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, ele nos convida a louvar e adorar ao Senhor, que é santo, que é poderoso para sempre. Então que nesse momento você incline seu coração a adorar aquele que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre e leva o seu nome, cantando ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo,
Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Santo, toda a criação. Santo, exaltado és. Santo, Santo pra sempre. O teu povo canta. Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. Tu sempre serás. Santo, Santo pra sempre. E ainda com esse espírito de adoração, os irmãos podem se sentar, mas eu vou convidar as crianças que venham aqui na frente, que vamos agora dar espaço para vocês continuarem cultuando a esse Deus santo e maravilhoso, só que no culto de vocês mesmos. Por favor, venham as crianças e os seus líderes, por favor. Irmãos, só acrescentando aos anúncios, as crianças às 10 horas, às 10h30 da manhã, todos os domingos já começaram os ensaios da cantata de Páscoa. Tragam as crianças da sua comunidade, crianças que queiram participar, podem trazer às 10 horas da manhã. Priscila, era pra gente? Boa noite. Oremos. Senhor, Pai de amor e bondade, obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Abençoe esse culto, Senhor. Abençoe essa vida, Senhor, de cada pessoa que está aqui. Fica nesse momento, Senhor, com o nosso culto infantil. Fica, Senhor, com a vida, Senhor, de cada criança, ó Pai. Senhor, possa estar abençoando, Senhor, a vida delas, ó Pai, que elas possam sair conhecendo, Senhor, cada dia mais de Ti, ó Pai. Cuida, Senhor, das nossas vidas, perdoa nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti. Nós, Jesus Cristo, vive e reina tudo sempre. Amém, Jesus. Amém. Bom cultinho para vocês. João capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos ler todos juntos? Evangelho de João, capítulo 3, versículos 17 e 18. Leiamos todos juntos. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. É uma mensagem firme, uma mensagem forte, mas vamos lembrar que quem crê não será condenado. Grupo de louvor, vamos continuar cantando. Os irmãos podem se colocar de pé mais uma vez. Obrigado.
esse que vem nos conversando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Reconhecemos quem tu és. Amém. Que nós possamos todo dia reconhecer quem é
Jesus, quem é o Filho de Deus. Essa música que nós acabamos de contar, né, ela conta um pouco do que aconteceu após a ressurreição de Cristo, né, após a ressurreição de Jesus. A música se chama Emaús, pela estrada, né, ali a aldeia onde eles estavam passando se chamava Emaús. E ali Jesus ia caminhando com os discípulos após ter ressuscitado, né? E os discípulos, alguns deles, né, que estavam assim desesperançosos, desanimados, tristes, porque o seu líder tinha morrido, né? Eles não reconheceram Jesus, não perceberam que era Jesus que estava ali com eles, e Jesus ia caminhando com eles, conversando com eles, e até então eles não tinham percebido que era o próprio Jesus que estava ali com eles. E ao partir do pão, os olhos deles se abriram e eles viram que aquele era Jesus, o Filho de Deus, que tinha morrido, mas que tinha ressuscitado. Então, aqueles que antes estavam com os olhos, né, cabisbaixos, tristes, ansiosos, cheios de dúvida, passaram a ter esperança no seu olhar, pois eles estavam vendo o próprio Cristo na frente deles, o seu Salvador. E Jesus, ele tem esse poder de transformar toda tristeza, toda angústia em esperança, em renovo, em felicidade, em boas novas. Esse é o nosso Senhor, aquele que em meio às dificuldades consegue nos mostrar o que nós temos de bom ao vê-lo, ao percebê-lo entre nós. Jesus, ele é o centro das nossas vidas, ele é o centro da fé que nós professamos, né? Aquele que deixou a sua própria glória para morrer em nosso lugar, aquele que sofreu as punições que nós deveríamos sofrer. E nada é maior do que o amor do nosso Senhor, do que o cuidado dele, do que o carinho dele. Então que hoje os nossos olhares tristes, cabisbaixos, duvidosos, desesperançosos, ansiosos com aquilo que ainda há de vir, se transforme num olhar de alegria, um olhar que vê Jesus vivo, glorificado, e que um dia nós iremos encontrá-lo. Não permita que a dúvida, que o anseio, que a dificuldade modifique o seu olhar, que os nossos olhares sejam sempre olhares alegres, esperançosos no Senhor, certos de que um dia nós iremos morar com Ele e que esse é o nosso objetivo de vida. Nós não devemos esquecer, irmãos, as dificuldades. Nós sabemos que a vida é difícil, mas se você está passando por algum problema, procure algum irmão, divida com ele esse problema. Vamos juntos dividir o nosso problema e juntos nós teremos a ajuda do nosso Senhor, que é capaz de suportar qualquer problema, qualquer doença, qualquer dificuldade. O Senhor é capaz de nos dar o renovo e a fé de que as coisas vão ficar bem. Que nessa noite o seu coração seja preenchido pelo olhar de quem viu a Jesus e teve a sua esperança renovada. Vamos louvar a Deus. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Senhor, que o Seu nome seja exaltado, Senhor, e glorificado hoje, Senhor, e para sempre, através das nossas vidas, através das nossas falas, através dos nossos atos. Receba, Senhor, todo louvor e adoração que nós dedicamos, Senhor, a Ti. Grato, Senhor, pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, Senhor, que morreu na cruz por nós. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nos ajude, Senhor, a sermos fiéis, Senhor, cada dia mais parecidos contigo, ó Pai, servos, Senhor, dignos de serem chamados Teu Filho, ó Pai. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Seja, Senhor, com a nossa igreja. Muito obrigada pela Tua fidelidade, Senhor, para conosco. Continue, Senhor, cuidando de cada um, Senhor, que passa por aqui, ó Pai. Esteja com o nosso bairro, Senhor. Que as pessoas possam ser abençoadas através, Senhor, das nossas vidas, Senhor, através das nossas atitudes, Senhor, como os servos e filhos Teus. Que todos aqui nessa noite, Senhor, possam sair, Pai, reconhecendo de fato que Tu és Jesus, que Tu és o Cristo, Senhor, aquele que morreu, mas que ressuscitou. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, entregando as nossas vidas e confiantes, ó Pai, que o Senhor há de cuidar de nós. Amém. Podem sentar, irmãos. Boa noite, queridos, que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Quero agradecer a Deus por sua vida aqui presencialmente e por sua vida que está aí ligados, conectados conosco via internet. Que Deus possa abençoar a todos nós. Pela manhã eu expressei a minha gratidão a Deus pelo tempo, que nós tivemos ausente da igreja, por ter a igreja nos proporcionado esta tranquilidade de poder sair e saber que a obra não iria parar, como a obra não parou, e eu quero agradecer à igreja por esta oportunidade, como fiz na parte da manhã, eu quero fazer agora na parte da noite, porque nem todos estavam aqui pela manhã, mas eu queria expressar a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua oração, pela sua intercessão, porque onde estivemos nós, pudemos sentir a provisão, o cuidado de Deus sobre nós, sobre a mim, sobre a vida da minha família, e graças ao nosso bom Deus pudemos retornar às nossas atividades. Antes de darmos continuidade, eu gostaria de conhecer os nossos visitantes. Aqui chegou às minhas mãos a Maísa, está aí, por favor, só acenar a mão, ali está ali, irmã Maísa, o irmão José está ali, a Rebeca, o Wesley, está ali, e a Érica? Cadê a Érica? Está ali a Érica, e tem mais gente que não foi relacionado aqui. Qual o nomezinho? Aurora, está vendo? Tem que acrescentar aqui, ó, mais uma visitante, quase passou desapercebido, a Aurora. Sejam muito bem-vindos, irmãos que estão próximos, por gentileza, queridos, faça essa movimentação e cumprimente os nossos visitantes. Desejam que eles possam retornar outras vezes mais, para juntos conosco adorarmos, servirmos e glorificarmos a este Deus tremendo e maravilhoso, Então isso é muito bom, é muito gratificante, é muito salutar quando nós chegamos em uma casa de adoração e nós somos bem recebidos, Eu confesso que em algumas férias que tive, visitei algumas igrejas, e não estava estampado na minha testa que eu era pastor.
né? Lá eu era um membro, né, como outro qualquer, sem discriminar ninguém, mas eu era um membro que estaria ali servindo ao Senhor, da família do Senhor, servindo ao Senhor. E o que mais me chamou a atenção, queridos, foi uma preocupação que eu tive, que da mesma forma que eu entrei, eu saí. E ninguém me cumprimentou, não que eu precisasse disso, mas a recepção em 2 igrejas foram terríveis. Eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, não nos permita agir desta forma com os nossos visitantes, para que eles possam retornar outras vezes mais. Voltei aos mesmos lugares, né, que nós tínhamos ido em algumas férias. As 2 igrejas não foram mais visitadas por mim. Primeiro que eu estava de férias, né? Eu queria descansar mesmo, né? E não queria verdadeiramente ser identificado, né? Mas eu fui lá e sentei, fiquei quietinho lá. Mas o mínimo era o cumprimento, eram as boas-vindas, né? Era perguntar o meu nome. Eu me sentiria muito acolhido, porque eu não estava no convívio, né, com a minha igreja. E estando numa outra agência, eu gostaria de me sentir assim acolhido, né? Então sintam-se acolhidos, tá certo? Sintam-se bem em nosso meio. Vocês são muito importantes para nós, tá certo? Que a Aurora possa sentir isso. E se ela ficar incomodada, nós temos um berçário aqui atrás, só falar com a irmã Vilma, eu com a irmã, né, Dilce, que vai poder te conduzir para que você possa cuidar da bebê, tá bom? Fique à vontade quanto a isso. Queridos, eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos. Eu estive pensando muito no filho mais velho da parábola do filho pródigo. Aquela situação, queridos, me preocupa muito, porque às vezes nós ouvimos de muitos serem criaturas de Deus, né? Serem servos de Deus, serem filhos de Deus. Todo mundo é filho de Deus, mas existe um equívoco aí, existe uma cadeia nesta classificação de consideração. Às vezes, queridos, eu sou criatura, com certeza, não tem como ser diferente, mas eu posso também ser servo, como eu posso também ser filho. Nem toda criatura é servo e nem todo servo é filho. A gente precisa entender isso de uma forma muito consciente, para que a gente possa verdadeiramente entender o nosso papel na casa do Pai, para que não fiquemos perdidos na casa do Pai. E esse filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele literalmente era uma criatura de Deus, era alguém que servia o seu pai, era alguém que era filho do seu pai, mas ele não se sentia filho, ele não se sentia inserido, ele não conseguia ver relevância na sua estadia ali. E a minha preocupação com esta parábola é justamente como é que nós temos nos sentido na casa do Pai. Será que nós conhecemos aquele que é o nosso Pai? Será que nós estamos verdadeiramente na posição de filhos? Porque a palavra que nós vamos ler traz à nossa consciência a importância de filho, de filho. E eu gostaria de pedir aos meus amados irmãos ali da mídia, para que pudesse estampar para nós aí, projetar para nós, João capítulo 1. João capítulo 1, somente do verso 12 ao verso 13. Esses 2 versos. João capítulo 1, do verso 12 ao verso 13. Aqui, queridos, nós vamos verdadeiramente entender quando a palavra se tornou carne, quando este Deus que te criou, ele viu a necessidade de tornar cada um de nós não simplesmente criaturas dele, porque a criatura se deixou levar, a criatura se perdeu pelo meio do caminho, a criatura perdeu o foco, e sendo criatura, não conseguia servir a Deus. E quando servindo a Deus, queria servir de qualquer maneira.
queria servir de acordo com os seus próprios interesses, queria servir a Deus sem que o Senhor os questionasse, sem que o Senhor os repreendesse. E muitos queridos doutores da lei não aceitaram a repreensão do Evangelho, da palavra. Então ele, sendo criatura, estava servindo de acordo que não agradava ao Senhor, mas ele estava longe de ser filho. Ser filho. E a gente vai ver nesses 2 versos aqui, queridos, que vai trazer para nós, falando desta palavra que se fez carne, que habitou no meio de nós, que veio a este mundo por intermédio da ação de Deus, desse Pai maravilhoso, mas o mundo não o conheceu, o mundo não o identificou. O mundo não conseguiu identificar esta promessa, esta ação maravilhosa do Criador, porque o pecado estava tão enraizado na vida desses que eles não conseguiram olhar para Jesus e identificá-lo com uma nova aliança. Eles não conseguiram identificar. Então eles estavam como esse filho mais velho da parábola do filho pródigo, perdido dentro da casa do pai. E quantas vezes, queridos, nós percebemos e presenciamos pessoas, queridos, que não conseguem ver relevância na sua vida, não conseguem se sentir inserido no contexto presente, pessoas que não conseguem ver relevância em nada que faz. Esses estão perdidos na casa do Pai, estão perdidos sobre o olhar do Pai, estão sem saber até onde são amados pelo Pai. Então, para esses, queridos, a posição de filho está muito longe, porque o filho entende, compreende e sente o amor do Pai, e nada tira isso, nada desvirtua os olhares e o pensamento desses, né, por essas questões complicadas. E a gente lembra também, queridos, de José. José, ele estava literalmente perdido na casa do pai, desconsiderado na casa do pai. Ele não tinha valia nenhuma na casa do pai, muito menos para com os seus irmãos. E os irmãos percebem tudo que José viveu, mas José, além de criatura, ele servia e ele entendia perfeitamente que ele era filho. Eu sou filho, eu posso ser o menor de todos os demais, eu posso, aos olhares dele, ser inferior a todos eles, mas eu sou filho. Eu sou filho. E o amor que José tinha para com seu pai não o impediu de perdoar os seus irmãos pelas más ações que desenvolveram para ele. E quando identificado se fez identificar pelos seus irmãos, a pergunta direta que José fez: e o meu pai, como é que ele está? Eu quero ver o meu pai. Eu quero que vocês tragam o meu pai aqui. Eu quero que o meu pai me veja. Eu quero que o meu pai seja agraciado por mim. Eu quero que o meu pai sinta prazer em toda a minha trajetória e ver aonde eu pude chegar. Não para provar nada à minha família, mas para que ele possa experimentar do orgulho de ter um filho como eu sou. Renunciei a muitas coisas, renunciei a muitas vontades, renunciei muitas ações negativas que veio sobre mim, mas eu me mantive firme porque o Senhor me escolheu. E eu quero que o meu pai veja isso. Eu quero que o meu pai sinta o meu amor e o meu cuidado. Não por hoje ser governador do Egito, não, mas por eu ter persistido em meio a muitas dificuldades, porque em momento nenhum eu deixei de me sentir filho na minha casa. Eu não deixei de me sentir filho. E quantas vezes, queridos, nós estamos inseridos em uma família e nós não conseguimos nos sentir inseridos nesta família? Quantas vezes nós não conseguimos nos sentir parte desta família? E José foi isso. Mas José, ele tinha uma missão. E ele servia a um Deus todo-poderoso. E aqui nos versos 12 e 13, nos diz o seguinte: contudo, aos que receberam
aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Queridos, olha aqui, queridos, presta atenção aqui. Então, nem toda criatura é filho, nem todos os que servem de acordo com a sua própria vontade é filho, porque aqui nesta palavra traz para nós que para nós nos considerarmos filho, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem, de ser chamados de filhos. Crer, observar, obedecer, estar ali dispostos a pagar um preço por amor do seu Pai. A esse, querido, foi-lhe dado o direito de serem filhos. Então isso quer dizer, queridos, que se eu não creio nesse Deus tremendo e maravilhoso, não creio no seu Filho unigênito que veio a este mundo, por quem eu sou co-herdeiro de toda maravilha, todas as maravilhas de Deus, por intermédio de Jesus, se eu não creio nesse Jesus, eu não tenho o direito de ser chamado de filho. Então, para todos aqueles que creem na promessa de Deus, para todos aqueles que receberam da parte de Deus, para todos aqueles que criaram no seu coração a esperança nesta nova aliança chamada Jesus Cristo, queridos, vocês receberam o direito de serem chamados filhos. Criatura todos nós somos. Servir todos nós servimos, mas ser filho somente para aqueles que creem, para aqueles que observam as leis do Senhor, para aqueles que olham para Jesus, como nós cantamos aqui com o nosso ministério de louvor, como o autor e consumador da nossa fé, como aquele que veio trazer paz a este mundo, como aquele que veio trazer a unidade no seu corpo, como aquele que veio verdadeiramente desenrolar o rolo, desculpa a expressão, da nossa vida, para que a gente pudesse ter um desenvolto de uma forma saudável e tranquila. Então é necessário, queridos, para nos tornarmos filhos e entendermos que somos filhos mesmo em contextos complexos, nós não deixaremos de ser filhos se crermos na provisão do Senhor. Se recebermos e aceitamos o Senhor, nós recebemos então o direito de ser chamado de filho. E esse jovem na casa do pai estava mais perdido do que aquele que saiu para viver gastando dissolutamente os bens que o pai dividiu. Aqueles que permaneceu como filho mais velho, que a palavra cita, filho mais velho, nesta parábola do filho pródigo, ele estava mais perdido do que aqueles que ele estava fora. Porque aquele que estava fora, querido, não justificando, porque não existe pecadinho nem pecadão, tudo é pecado, tudo que contraria o coração de Deus é pecado, e nós cumpriremos e pagaremos as consequências dos nossos atos. Então ele pagou. A gente percebe, queridos, que ele tinha tanta consciência de que a primeira coisa que ele pensou era de voltar para a casa do Pai. E direi para o meu pai: pequei contra o Senhor e contra os céus. Eu não sou digno de ser considerado, de ser chamado do teu filho. Faça de mim como um dos seus trabalhadores. Essa foi a percepção desse filho que saiu para viver dissolutamente. Por mais que ele tenha sido atraído pelas questões do mundo, por mais que ele tenha sido atraído por uma má ação, mas ele sempre entendeu que na casa do Pai havia segurança, havia cuidado, ele era amado, ele era honrado, mas ele foi atraído pelo mundo. Mas aquele filho mais velho não teve o mesmo desprendimento, mas ele estava perdido dentro da sua própria casa. Estou há tanto tempo com o Senhor, e o Senhor nunca me permitiu matar um novilho
para me alegrar com os meus amigos. Mas vem este teu filho, que viveu dissolutamente, gastou toda a herança dele, de uma forma muito desordenada, ele retorna para casa e o Senhor recebe com uma grande festa. E o pai olha para ele e fala assim: filho, eu estou há tanto tempo contigo, você nunca me pediu, porque se você tivesse me pedido, eu teria feito, eu teria dado, mas você, com outras palavras, você nunca conseguiu se sentir parte da família. Você se tornou como um dos trabalhadores comuns da nossa fazenda. Você nunca abraçou e recebeu a nomeação de filho. Tanto que você não criou essa intimidade comigo. Tanto que você não me conhece, porque o filho pródigo conhecia o pai. Pai, dá-me da minha herança, porque eu preciso sair e tocar a minha vida. Ele tinha essa consciência. Então ele sabia dos seus direitos. Volto a dizer, não estou justificando o que o filho pródigo fez, ok? Ele pagou com as suas, com a sua vida, e com toda a sua trajetória, pagou pelo mau passo que ele teve. Mas ele teve a consciência de retornar para o local que ele sempre entendeu que era um local de segurança. Nós não podemos nos contentar em ser chamados tão simplesmente criatura de Deus. Romanos 8, capítulo 8, verso 20, por gentileza, meu irmão. Romanos 8, verso 20. Olha o que aconteceu com a criatura de Deus e por que houve a necessidade de uma nova aliança. Por que houve a necessidade que este Deus tremendo se fizesse carne e viesse habitar no meio de nós? Porque a corrupção foi terrível, a má ação da criatura foi terrível. Eles perderam a linha, eles perderam a visão, eles perderam a centralização, e houve a necessidade que Jesus viesse como uma nova proposta, para religar, para transformar e para validar esta aliança que fora quebrada pela criação. Pois a criação foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. A criação foi sujeita, queridos, a essas questões complexas e difíceis. E quando esta criação se submeteu àquilo que contraria o coração de Deus, ela se perdeu. E por amor à sua criação, Deus olhou e percebeu: eu preciso intervir, eu preciso paralisar, eu preciso neutralizar, porque senão será um rolo compressor. A minha criação, a obra-prima da minha criação irá se perder. E Deus apertou de uma forma muito dolorosa, porque aqueles que tão somente se regozijavam por ser criatura de Deus, aqueles que tão somente servia da forma que achava por bem servir, agora já não bastava mais nada disso. Era necessário reconhecer a nova aliança, era necessário reconhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, era necessário se submeter à vontade desse Messias, era necessário que eles se rendessem ao poderio de Jesus. E pensando eles, enraigado ainda pelo pecado, envolvido ainda pelas questões humanas, olhou para Jesus e a primeira coisa que desferiu sobre Jesus não foi uma esperança, foi uma desconsideração, foi um sentimento não favorável. Quem é esse? De onde esse veio? Esse não é filho de José? Ele não é filho desse carpinteiro? Como é que ele vem dizer que ele é o Filho de Deus? Como é que ele vem dizer que ele é o Messias? Como é que ele vem dizer que ele é a proposta de Deus para mudar a humanidade, para transformar a humanidade, para salvar a humanidade? Se esse não é o filho lá do carpinteiro? Eles só olharam para a negativa. Eles não conseguiam ainda entender que o pecado que eles foram submetidos e aderiram estava neutralizando
a visão deles, o sentimento deles, e eles não conseguiram ver Jesus como Filho de Deus. E quando Deus os coloca na posição de que se não fora por Jesus, nenhum deles chegará aos céus, aí a coisa complicou. Nós precisamos parar esse homem, nós precisamos neutralizar esse homem, nós precisamos acabar com esse homem, porque senão nós não vamos conseguir servir da maneira que nós gostamos e achamos ser certo servir. Então nós precisamos paralisar Jesus. E foi o que aconteceu. Um ministério tão prematuro, né? 3 anos. Mas nesses 3 anos, muitas coisas boas aconteceram. Porque não só esses que praticavam as ações, as boas obras, e achavam isso ser o necessário, sem ter a necessidade de render-se ao poderio de Jesus Cristo, não só isso, mas existia outros que o receberam como Filho de Deus. Deram crédito à mensagem, à pregação de João. Esse viria transformar a nossa vida, este é a promessa de Deus, e o receberam gostoso. E esses que o receberam gostosos, queridos, neutralizaram a sua própria vontade, renunciaram às suas próprias questões para viver os ensinamentos do Mestre, para viverem a ministração da palavra, para aplicar esta palavra em todo o tempo. Hoje pela manhã nós fizemos aqui algumas citações, colocando, a forma que nós deveríamos servir ao Senhor, né? Nós tínhamos que amar os nossos inimigos, e se alguém atingisse a nossa face, era necessário dar a outra face. Se alguém nos pedisse alguma coisa, que nós daríamos 2 vezes mais, e aí por afora. Falamos um pouquinho sobre isso. E depois nós fizemos aí uma aplicação, porque todas essas ações que fora citado na palavra de Lucas que nós lemos, foram as ações que Jesus se submeteu por mim e por você. Ele foi afrontado, ele foi maltratado, ele foi desrespeitado, não é verdade? E ele manteve-se firme e constante, porque ele tinha o sentimento de um filho que não estava perdido na casa do Pai, de um filho que estava no cumprimento do seu dever, de um filho que estava na obediência do seu pai. Então, quando nós olhamos para aquilo, a gente pensa, não, o Senhor conhece as minhas limitações, sabe que a minha carne é fraca, ela é pecaminosa, então não pisa no meu calcanhar de Aquiles não, porque você vai ver que a coisa vai virar contra você, né? E quantas vezes nós nos submetemos a isso? Nos submetemos a isso, quando na realidade a mudança que nós precisamos viver é esta. Quantas vezes alguém pisa no teu pé, você vai lá e pede desculpa. Quantas vezes alguém te afronta, você vai lá e pede perdão. Te desrespeita, você pega a sua vaga no estacionamento, você procura uma outra vaga. Pega o último carrinho do mercado e você fica tranquilo, você já estava com a mão nele, o outro puxou pela frente, e assim vai. Isso, queridos, não é ser bobos, não é ser covarde, mas é neutralizar a força contrária, porque alguém que desfere isso sobre as nossas vidas acha não ter nada a perder, quando na realidade tem sim a perder. Então, queridos, não podemos nos contentar com uma criatura, porque esta criatura foi sujeita a estas vaidades, a essas questões complexas, ao pecado que enraigou-se no seu coração e levou essa criatura a contrariar o coração do Criador. Mas existe também João 15:15, que Jesus nos classifica e nos considera de uma forma muito tranquila, de uma forma muito amável, com um fino trato, e às vezes nós negligenciamos isso e contrariamos ainda mais o coração de Jesus. Olha o que diz lá em João 15:15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor.
Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Eu não quero que vocês me sirvam de qualquer maneira. Eu quero que vocês compreendam a importância do meu evangelho. Eu quero que vocês compreendam a importância que eu dou àquelas vidas que fora confiado para que eu pudesse cuidar. E vocês, sendo os meus ajudadores, os meus amigos, farão de tudo para cuidar destas vidas. Falamos hoje pela manhã que Jesus não veio somente para nós. A preocupação de Jesus hoje, querido, não é conosco que estamos aqui, ouvindo a palavra, adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, não. A preocupação de Jesus hoje, queridos, é por aqueles que nós achamos não ter necessidade de alcançar. Estão se perdendo, estão morrendo, isso não é sensacionalismo. Mas a nossa missão é essa, e pouco tempo temos para cumprirmos a nossa missão, porque estamos tão envolvidos com as questões particulares que esquecemos da nossa missão. Ah, queridos, como nós temos entristecido o coração de Jesus, quando nós almejamos que aqueles que deveriam ser alcançados pelo Evangelho estão sendo abatidos e perdendo a oportunidade de uma transformação de vida por conhecer a Jesus por intermédio do nosso testemunho e da nossa pregação. Então Jesus, queridos, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. E se hoje eu me considero um são, se hoje eu me considero estar no aprisco do bom pastor, em segurança, eu preciso interceder por aquela ovelha que está neste mundo caminhando sem direção, ferida pela vida, maltratada pelas questões, pelas circunstâncias desta vida, e eu preciso estar intercedendo por elas, eu preciso estar me mobilizando por elas. E se nós não pensarmos assim, nós deixaremos de viver aquilo que Jesus veio trazer para nós. Ele quer que nós o consideremos amigos, co-herdeiro da herança dos céus, porque tudo é dele, ele é filho e nos tornou co-herdeiro com ele. Ele dividiu, queridos, conosco a alegria, os céus, a paz, o reino, ele dividiu conosco, dizendo: olha, vocês não tenham preocupação, porque ora eu estou com vocês, mas quando eu partir eu vou estar cumprindo a vontade do Pai como um bom filho, e aonde eu estiver, estarei preparando um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Isso é amigo, não é o Senhor. Quando vê a sua limitação no serviço, quando vê a sua deficiência no serviço, faz pouco caso de você, não. Ele quer que você seja amigo. O amigo sabe a importância da obra do Mestre. E nós somos esses amigos que o Senhor tem contado neste tempo, que tem compartilhado esta grande missão do reino, esta obra extraordinária da pregação das boas novas. E Ele tem contado conosco. E nós não podemos negligenciar isso, nós não podemos deixar de viver isso, nós não podemos aceitar e receber as coisas superficiais de qualquer maneira, não. Porque eu não posso olhar para a igreja de Jesus como eu olho para as questões minhas particulares. Eu preciso olhar para a igreja de Jesus, para o reino do Senhor, com responsabilidade, com zelo, com cuidado, com inteireza de coração, sabendo que esta missão eu tão somente sou participante do desenvolvimento dela, porque ela não é minha. Não é minha. Eu tenho o privilégio de participar desta grande obra, porque fora esse meu amigo que me chamou, que me escolheu, que me resgatou, que me nomeou para ser um dos participantes desta grande obra.
Então Ele tem zelo pela sua obra, Ele tem cuidado com a sua obra, e o que Ele requer de nós, queridos, é esse zelo, é este cuidado, é este amor, é este envolvimento com esta obra. Não é continuar achando que estamos servindo como muitas das vezes nós servimos, buscando o suprimento só daquilo que nos interessa. Não, queridos, nós não estamos aqui para ser servido. Nós não estamos aqui, queridos, para fazer a nossa própria vontade. Nós estamos aqui para viver e fazer a vontade do Senhor. E a pergunta que eu faço, querido, aos irmãos, diante de tantos desafios, diante de tantos pensamentos, diante de tantos questionamentos, diante de tantas negativas, diante de tantas coisas no coração e na mente dos irmãos, a pergunta que eu faço aos irmãos que não precisam responder: no seu lugar, o que Jesus faria? Diante de tudo isso que você está sendo, o que Jesus faria? Diante desta tamanha responsabilidade, o que Jesus faria? Diante desta tamanha glória, majestade desse evangelho, o que Jesus faria? Eu penso nisso todos os dias. No meu lugar, o que Jesus faria? E quando eu me pego negligenciando a vontade do Senhor, eu falo: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a sua misericórdia é a causa de eu não ser consumido, porque basta uma palavra única do Senhor e eu vou ser exterminado desta terra, por não ser digno de servir ao Senhor, como o Senhor tem requerido de mim. Eu peço misericórdia do Senhor todos os dias. Não sou melhor do que ninguém, mas eu reconheço a minha limitação. Eu reconheço aonde eu poderia fazer um pouco mais, aonde eu poderia renunciar um pouco mais às minhas próprias vontades, aonde eu poderia fazer um pouco mais em relação à pregação e à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu compreendo e entendo isso, querido. E eu gostaria que você pensasse nisso, diante de tudo que você tem pensado, diante de tudo que você tem vivido, diante desta tamanha responsabilidade como atalaia, como um escolhido, como um lavado e remido pelo sangue derramado na cruz do Calvário, sangue de Jesus, no seu lugar, querido, o que Jesus faria? Isso nos ajudará a entender e compreender que não é como nós queremos, não é como nós achamos ser o certo, mas é como o Senhor quer. E a gente hoje pode não ter resposta para muitas coisas, mas daqui a pouco mais teremos, quando o Senhor completar aquilo pelo qual Ele tem em meio às adversidades, às dificuldades que nós temos enfrentado. Ele tem resposta para tudo, e no momento certo Ele trará a resposta que nós necessitamos. A pergunta e o pedido que eu faço à igreja: não se precipite em viver ou impor a sua vontade no reino dos céus. Espera só mais um pouquinho. Se a bênção, o irmão, a irmã, ou eu estou achando que está demorando, espera só mais um pouquinho, porque a bênção está chegando e tudo novo se fará. A nossa força será renovada, os nossos sonhos serão renovados, a nossa vida será moldada, mas espera só mais um pouquinho, porque quando eu erro o alvo, é como se eu retornasse para o fim da fila. Já estava tão perto de receber a minha bênção, mas eu deixei a desejar. O Senhor fala: vai lá para o final da fila, vai lá para o final da fila, e eu não quero ir para o final da fila, e eu farei de tudo para não ir para o final da fila, porque eu tenho a convicção de que a bênção que eu estou aguardando, que eu estou almejando, ela está perto de chegar. Então, queridos, não se precipite, porque a nossa vontade nos leva à precipitação, os nossos anseios nos levam a contrariar a vontade do Senhor, as nossas ações nos levam a errar o alvo, e nós precisamos viver uma vida buscando viver a vontade do Senhor. Eu gostaria de pedir para que você abaixasse sua cabeça, por gentileza, aquele que desejar, é claro, não é uma imposição, mas abaixe sua cabeça e converse um pouquinho com o Senhor, porque você já passou de ser uma criatura,
Você já passou de servir neste reino de qualquer maneira, você já não está mais nesta etapa da vida. Você está rumando a ter um reconhecimento verdadeiro de que você é um filho amado, um filho zelado, um filho abençoado, um filho agraciado por esse Pai. Que se nós, queridos, não nos precipitarmos nas nossas ações, este Pai derramará sobre nós o teu cuidado. Esse Pai realizará o desejo do nosso coração. Então espera só mais um pouquinho. Se aos nossos olhos a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho, porque o Senhor está no controle. Ele vai fazer. E quando Ele faz além daquilo que pedimos ou imaginamos que poderia ser feito. Ele sempre nos surpreende. Então, querido, se hoje você está na qualidade de criatura de Deus, você tem a oportunidade de ser um filho amado. Se você hoje está na qualidade de um servo de Deus, fazendo aquilo que bem apraz o teu coração, não o coração do Senhor, você tem a oportunidade de se tornar um filho amado de Deus. É um processo simples, mas é um processo em que requer renúncia, submissão, humildade, mansidão, temperança, bondade, benignidade, domínio próprio, tudo isso. É claro que muitas das vezes nós não conseguimos tudo isso, mas é possível conseguir. E quando nós não conseguirmos desenvolver uma dessas atribuições, peça misericórdia ao Senhor, que Ele age sobre as nossas vidas com misericórdia. Ele tem misericórdia de nós. Eu quero orar contigo, mas antes de orar eu quero desafiar a você, caso porventura ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus. A igreja está intercedendo pela sua vida. A igreja compreende a importância que tem a sua vida para Jesus. A igreja não desistirá de você caso já esteja orando pela sua vida, ela não desistirá de você. E se você está nesta condição, queridos, se sentindo perdido na casa do Pai, não se sentindo inserido nesta família, nesse contexto que o Senhor Jesus Cristo é este amigo verdadeiro, você pode nesta noite deixar esse lugar com esta certeza: eu hoje sou amigo de Jesus, eu hoje servirei a Jesus conforme a sua boa, perfeita vontade, eu hoje servirei e anunciarei as boas novas de salvação de Jesus Cristo aos corações, eu hoje estou determinado a alcançar vidas como eu estou sendo alcançado nesta noite aqui. Eu hoje quero viver em novidade de vida, eu quero viver verdadeiramente não julgando este mundo, porque nem o próprio Jesus veio julgar este mundo, mas Ele veio transformar este mundo pela renovação do conhecimento da Tua Palavra, trazendo a possibilidade a todos de olhar, meditar, refletir nesta Palavra e terem a sua vida transformada. Então nós não estamos aqui para condenar o mundo, mas nós estamos aqui para transformar este mundo, por esse conhecimento do amor de Cristo para com cada um de nós. Nós estamos aqui para levar esta salvação aos corações, não para a glória nossa, não para elevo nosso, mas para a glória e elevo do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós estamos aqui intercedendo por isso, porque esse é o nosso ministério. Não é viver uma vida confortável, mas é viver uma vida relevante na presença do Senhor, atraindo a atenção de Jesus, para que dele possa fluir virtude sobre as nossas vidas. Eu quero desafiar a você, meu amigo, que está nesta noite aqui conosco. Se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, esse é o seu momento, esta é a sua oportunidade. A igreja está orando por você. E se você quer tomar esta decisão, queridos, não pense nas lutas que terá, não pense nas dificuldades que você vai ter, não pense nas impossibilidades, nem os pré-julgamentos das pessoas, não pense nada disso.
Porque se alguém pensar nisso, não aceita Jesus Cristo, porque para viver novidade de vida, não pode se preocupar com a condenação do homem limitado como você, como nós somos. Não deve se preocupar com isso. Só deve entender o que? Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E agindo esse Senhor, não há quem impeça a sua ação, não há quem impeça o seu mover, não há quem impeça dele agitar as águas para que você seja agraciado, curado e abençoado. Não há quem vai impedir, meu irmão. Então, se você nesta noite compreendeu que você precisa sair daqui convicto de que você é um filho amado do Senhor, você levante uma de suas mãos, que nós estaremos orando por você, caso você ainda não tenha feito. Se você fez, louvado seja o nome do Senhor. Mas se você ainda não fez, essa é a sua oportunidade. Se você quiser, nesta noite, aproveitar esta oportunidade para acessar o seu lar como uma pessoa transformada, porque a coisa acontece de uma forma sobrenatural, os irmãos não têm noção. Somente aqueles que já experimentaram viver isso. Quando nós confessamos a Jesus Cristo, queridos, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. E a gente pode começar a perceber que o Senhor sempre esteve ao nosso lado, mesmo muito antes da nossa confissão. A gente começa a perceber o mover do Senhor que sempre esteve disponível a nós. A gente começa a perceber quão grande é o amor do Senhor sobre as nossas vidas diante de tantas questões que nós vivemos, e nós compreendemos assim que tudo fora por amor de Jesus, não pelos nossos próprios méritos. E a gente começa a ver o quanto o Senhor já nos amava, desde a fundação do mundo. E esse amor não oscilou em momento algum. Esse amor não titubeou em momento algum. Ele desde o início foi constante, foi direto, foi disponível, foi intenso. Um amor perfeito que Jesus teve por mim e tem por você. Mas você precisa enxergar assim. E você só consegue enxergar quando você confessa que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida. Senão você não vai conseguir mensurar esse amor maravilhoso ao qual o Senhor submete a você. E se você quer fazer isso, é só levantar uma de suas mãos, que nós vamos estar orando por você. Alguém? Alguém nesta noite gostaria de aproveitar essa oportunidade? E nós estaremos orando pela sua vida, estaremos acompanhando a sua vida, dando a nossa parcela de contribuição para que você tenha aí uma trajetória feliz na presença do Senhor. É claro que nós não carregaremos a tua cruz, cada um carrega a sua cruz, porque todos nós temos as nossas dificuldades e limitações, mas nós estaremos aqui como aquele serra-fila, não deixando ninguém ficar para trás e dizendo: continua, avança, porque é a sua responsabilidade, continua caminhando, continua intercedendo, continua vibrando, continua se fortalecendo no Senhor. Vamos juntos, vamos caminhando, porque eu não posso parar, porque se eu parar, eu não vou somar a você. E para eu estar somando a sua vida, eu preciso tomar a minha cruz e seguir a Jesus intensamente. Porque se eu parar, não só você, como eu também, cairemos no precipício. Então, a nossa ajuda é justamente impulsionar, encorajar, e desafiar a você a não parar diante das adversidades e a prosseguir. E você vai ver que a ajuda não vai vir da igreja, vai vir do Senhor que te escolheu nesta noite. Se você quer fazer isso, é só levantar uma de suas mãos. Alguém? Nós não vamos insistir, ok? Porque é algo extraordinário demais para nós ficarmos agindo de forma assim, como se fosse qualquer coisa. Não, é uma mudança, é uma transformação muito saudável, muito salutar, que só traz alegria ao nosso coração. E se você ainda não experimentou esta noite, você tem a oportunidade. Você quer fazer isso? É só levantar sua mão que nós vamos estar orando por você. Alguém? Não? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor? Fica aqui o nosso muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nesta noite, ok? A todos os nossos internautas que estão aí acompanhando a nossa live, que a todos o Senhor esteja nos abençoando. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que já estivesse aqui, para continuar brilhantando o nosso culto com mais uma canção,
como pós-lúdio, nós estaremos orando, as informações já foram passadas. Eu só quero lembrar aos irmãos que após o culto aqui, aqueles que vieram preparados, não deixe de passar lá atrás, na nossa cantina, para abençoar o nosso Ministério Infantil. Eles estão lá com um lanchinho, com um pastel de primeira linha, ok? Então, se você veio preparado para tanto, ou caso não tenha vindo preparado, vai lá, converse, deixe o seu nome lá, alinha com elas lá, que por certo você não vai deixar esse lugar sem lanchar e sem abençoar o Ministério Infantil da sua igreja, tá bom? Então fica aí o convite do Ministério Infantil. Após o culto aqui, os irmãos podem se dirigir lá para a nossa cantina e abençoar o nosso Ministério Infantil com a cantina que eles estão ali, administrando nesta noite, trazendo para nós um lanche bem bacana, tá bom? Vamos orar? Eu convido os meus amados irmãos e amigos para que se coloquem de pé. Nós vamos orar, nós vamos agradecer ao Senhor, nós vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós para que tenhamos todos uma semana linda na presença do Senhor. Nós não sabemos o que seremos submetidos nessa semana, não sabemos, mas o Senhor, queridos, Ele já inicia a semana neutralizando tudo aquilo que tentará nos neutralizar, nos paralisar. O que nós precisamos é tão somente perseverar e prosseguir na certeza da nossa vitória em Cristo Jesus. Então não tenta entender tudo, não tenta compreender tudo, mas aceite a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Agindo assim, nós entenderemos que num dado momento tudo novo se fará e nós tomaremos conhecimento de toda a manifestação do Senhor no meio de nós. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Bondoso e amado Deus que estás nos céus, glorificado seja o teu nome nesta noite. Desde os primeiros momentos, ó Deus, que adentramos a tua casa, sentimos a tua presença, por intermédio da direção do culto, por intermédio dos louvores aqui apresentados, por intermédio de tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor proporcionou para cada um de nós, por intermédio da tua palavra que por si só fala aos nossos corações e traz para nós a certeza de como devemos nos comportar diante desta missão extraordinária que o Senhor franquia a nós, sermos participantes dela e desenvolvendo assim, dando a nossa parcela de contribuição. Por menor que seja, ó Deus, o Senhor transforma em uma ação extraordinária, porque o Senhor é o único que conhece as nossas limitações, o Senhor é o único que conhece as nossas impossibilidades. Nós não temos que provar nada a ninguém, desde que o usamos e agimos diante da tua presença, apresentando e buscando apresentar o nosso melhor. Abençoe, ó Deus, os nossos queridos visitantes que nos prestigiaram nesta noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós nesta noite, e que esta semana que ora inicia, seja uma semana de grandes desafios, sim, mas seja uma semana, ó Deus, de intensa experimentação da bondade do Senhor, do cuidado do Senhor, e que o Senhor possa continuar neutralizando aquilo que não vemos, neutralizando as ações que nós não percebemos pela nossa limitação, mas o teu Espírito Santo que cuida de nós, que nos permite caminhar em pastos verdejantes, que esse Espírito possa nos conduzir de forma íntegra, de forma eficaz, de forma firme e constante, trilhando aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. Nos ajude, ó Deus, porque agimos e vivemos num mundo tão difícil, mas o Senhor é quem tem cuidado de nós, e que este cuidado seja percebido, seja aceito, seja visto por cada um de nós, para que brote no nosso coração a gratidão ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem concedido a nós. Nos despeça desta noite, deste culto maravilhoso, com alegria no coração e com gratidão no coração, para que em tudo sejamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oramos assim e agradecemos no nome dele, não só hoje, mas para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus nosso Pai, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Louvemos ao Senhor.
Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Irmãos, o pastor pediu para avisar que a cantina vai estar sendo realizada aqui
na parte de baixo. Amém.